creia no Senhor Jesus, creia que Ele veio, entregou a vida dele na cruz para te salvar. Esse foi o propósito de Jesus ter vindo ao mundo, te dar vida, querido. Te tirar da morte para a vida. Porque Cristo é o único mediador e intercessor entre Deus e os homens. Porque Ele foi estabelecido por Deus para esse propósito. Você está preparado para o dia do juízo? Como que eu posso dizer que eu sou cristão e não me importo com aquilo que Deus se importa? Graça e paz do Senhor Jesus para todos. Eu estou aqui neste dia porque eu vou trazer uma mensagem que eu considero muito importante para todas as pessoas que se consideram cristãs. Eu quero responder uma pergunta que tem sido um assunto tratado por muitos, que é sobre a questão a respeito de Maria, a mãe de Jesus. Eu quero responder a seguinte pergunta: Maria pode interceder por nós? Ela foi dado por Deus a ela essa função de intercessora, mediadora. Nós sabemos que milhares de pessoas, milhões até, ao redor do mundo, fazem orações a Maria, fazem súplicas, pedem a sua intercessão. E será que isso tem respaldo bíblico? É a vontade de Deus que as pessoas façam isso? Eu gostaria de falar especificamente com você que é católico romano, e eu gostaria que você, em nome de Jesus, ouvisse essa mensagem. Eu vou falar aqui com todo o amor possível. Eu vou mostrar aqui na palavra de Deus. Se você considera a Bíblia como palavra de Deus, eu queria que você pelo menos ouvisse o que eu vou dizer antes de tirar qualquer conclusão. Eu quero deixar claro aqui que eu respeito a sua posição, eu respeito a opinião de qualquer pessoa. Não tenho raiva de ninguém, não tenho raiva de Maria, mas eu quero simplesmente mostrar o que a palavra de Deus ensina. E aí você chega à sua própria conclusão. Se o que eu vou falar está de acordo com a verdade revelada de Deus na sua palavra, na Bíblia, ou se o que eu vou falar, se você achar que não vale de nada, você descarta e segue com a sua vida. Mas pelo menos reflita no que você pensa, no que você crê. Porque uma pessoa sensata, uma pessoa que tem bom senso, ela tem que ter um senso crítico de analisar aquilo que foi ensinado para ela. Nós não podemos simplesmente aceitar uma coisa só porque alguém disse que é verdade e eu vou aceitar isso como verdade. Eu tenho que analisar, entender o porquê, ver se realmente é verdade ou não. Eu tenho que ser como os cristãos da cidade de Bereia, onde Paulo, lá em Atos 17, pregando nessa cidade, o apóstolo Paulo pregando nessa cidade, os cristãos de Bereia analisavam tudo aquilo que Paulo dizia para ver se estava de acordo com as Escrituras. E o próprio Paulo disse que se eu mesmo for até vocês, falando com os cristãos da Galácia, se eu for até vocês pregando um outro evangelho, eu não recebo. Então nós temos que receber a mensagem que está de acordo com a Bíblia. Então, em nome de Jesus, quero que você atente para o que eu vou dizer aqui a respeito de Maria, da questão da intercessão que supostamente ela pode fazer. E eu quero que você reflita se o que eu vou falar é verdade ou não. Em nome de Jesus. Que Deus possa abrir o entendimento de todo aquele que vai ver essa mensagem para descobrir, para ver a palavra de Deus como ela é. As pessoas se baseiam em passagens, por exemplo, como essa de João capítulo 2, onde Jesus faz o seu primeiro milagre em Caná da Galileia. As pessoas se baseiam em passagens como essa para mostrar que Maria pode interceder por nós. Então eu quero começar mostrando para você o que essa passagem ensina realmente. Já que ela é muito usada para defender a intercessão de Maria, eu quero mostrar o que aconteceu aqui. João capítulo 2, deixa eu mostrar para você. Aqui fala do milagre em Caná da Galileia, quando Jesus transforma a água em vinho. E eu quero ler aqui o versículo 3,
que diz assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Ou seja, a mãe de Jesus chegou para ele, expondo a situação, dizendo: olha, Jesus, o vinho deles acabou. Eles não têm mais vinho. Ou seja, ela foi fazendo um pedido indireto. Ela estava realmente fazendo um pedido a ele de maneira indireta, querendo dizer: Jesus, faz alguma coisa aí, porque eles não têm mais vinho. E eu sei que o Senhor pode fazer alguma coisa. Creio que é o que deve ter passado na cabeça dela. E ela foi interceder realmente pela causa das pessoas da festa. Aí as pessoas usam isso aqui como argumento dizendo: veja só, Maria intercedeu ali diante de Jesus. E Jesus ouviu a intercessão dela. Então isso mostra que nós podemos falar com ela. E ela vai falar com ele e ele vai ouvir a sua intercessão. Então ela pode interceder por nós sim. Está na Bíblia mostrando que ela pode fazer isso. Mas querido, deixa eu lhe dizer uma coisa. Isso aqui que Maria fez nesse momento, qualquer pessoa poderia fazer. Por quê? Porque Maria estava viva. Qualquer pessoa viva poderia chegar para Jesus ali e fazer um pedido. Porque é como nós hoje. Eu posso chegar para um outro cristão e pedir para ele orar a Deus por mim. E ele vai interceder por mim diante de Deus. Porque quando nós estamos vivos, nós podemos interceder uns pelos outros. Eu posso fazer pedidos a Jesus por outra pessoa. Isso é chamado de intercessão, sim. Mas é diferente da intercessão que é atribuída a Maria hoje. Por quê? Porque ela está em outra situação. Veja só, Maria, ela não está mais viva. E aí você vai se levantar e dizer: mas Maria está viva sim, no céu. Eu estou falando aqui de viva no corpo. Todo aquele que morre, que passa para o outro lado, para estar com Deus, aquele servo de Deus que vai estar com Deus, ele morre no seu corpo. A palavra de Deus mostra que é quebrada toda a ligação com esse mundo. Se você vê Lucas 16, quando fala da história do rico e do Lázaro, mostra claramente que não é possível que alguém que esteja lá do outro lado possa vir de novo para este lado aqui, para poder falar com alguém, para poder falar com alguma pessoa, para poder mandar interceder de alguma maneira. Eu vou ler para você aqui só para você ver o que a palavra de Deus diz. O rico que estava lá no inferno, na história, ele clama assim para Abraão: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. E aí ele diz, mais na frente ele diz assim, no versículo 27 do capítulo 16 de Lucas: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Então, o rico queria que Lázaro fosse até a casa dele. E é mostrado claramente aqui que Lázaro, que já estava do lado de lá, tinha morrido, não podia fazer nada. Não podia se intrometer nos assuntos dos humanos que estão aqui, vivos. E a Bíblia é muito clara com relação a isso, querido, quando diz que nós não devemos consultar os mortos. E quando fala repudiando a ação dos necromantes, dos feiticeiros no Antigo Testamento, porque consultavam os mortos, e isso era uma abominação para Deus. Então isso, na verdade, consultar alguém que está morto, querer falar com alguém que está morto, isso é necromancia, é você ter contato com mortos. E Maria, a gente tem que entender isso, ela morreu no seu corpo, ela não faz mais parte deste plano terreno aqui onde nós estamos. Ela está com Deus, ela foi
está na presença de Deus. E se a gente for querer fazer oração a ela, nós vamos estar caindo no erro do espiritismo, de querer fazer contatos com mortos, consultar mortos. E então, por isso que isso não é agradável a Deus, e por isso que isso não é possível, é por isso que ela não pode interceder por nós hoje. Esse é um dos motivos. E aí talvez você esteja pensando, mas Maria é diferente. Maria, ela subiu, ela ascendeu ao céu, ela subiu ao céu com o corpo glorificado como o de Jesus, e ela está lá no céu na mesma posição de Cristo. Então ela não está como os outros seres humanos. Então ela pode interceder por nós. Querido, essa doutrina de que Maria subiu ao céu, de que a ascensão de Maria, essa doutrina ela não é bíblica. Não tem na Bíblia isso. Isso existe em escritos extra-bíblicos, fora da Bíblia, que não são confiáveis. E outra, por estar fora da Bíblia, eu não posso dar crédito a ele, porque a palavra de Deus é que é a verdade. Paulo diz num versículo que nós não devemos ir além do que está escrito. Então a Bíblia, ela é o nosso referencial de fé. Então eu não posso crer na doutrina extra-bíblica de que Maria subiu ao céu como Jesus está lá para interceder por nós. Até porque a Bíblia diz em João, capítulo 3, eu vou ler aqui para você. João capítulo 3, versículo 13 diz assim: Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Então ninguém subiu ao céu, só aquele que de lá desceu, o Filho do Homem que está no céu. Então Jesus é o único que está no céu, que pode interceder por nós. As outras pessoas que morrem em Cristo, a igreja, elas não vão para o céu ali na presença de Deus, onde está o trono de Deus. Elas vão para um local chamado de paraíso, que não é ainda o céu onde Jesus está. E Maria não subiu ao céu como Jesus, num corpo glorificado. Ela está na mesma situação da igreja. Ela está no paraíso, onde ela não pode interceder por ninguém aqui. E se a gente fizer oração a ela, isso seria consulta aos mortos. Então, voltando para o texto de Caná da Galileia, as pessoas se baseiam nesse texto. E olha o que Jesus responde. Jesus diz assim: Mas Jesus lhe disse: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Quando Jesus fala mulher, ele não está destratando ela. Ele está falando com respeito por ela, realmente. Só que quando ele diz assim: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ele está dizendo assim: mãe ou Maria, que tipo de relação você acha que a gente tem que você pensa que te dá autoridade para querer dizer o que é que eu tenho que fazer e a hora que eu tenho que fazer? Foi isso que ele quis dizer quando ele diz assim: mulher, o que tenho eu contigo? Ou seja, que tipo de aliança você acha que a gente tem para você vir fazer esse pedido para mim e querer dizer a hora que eu devo fazer uma coisa? Ele disse: ainda não é chegada a minha hora. Quem é que determinava a hora dele? Era o Pai. Ele disse que tudo aquilo que ele fazia era orientado pelo Pai. Então não tinha chegado a hora dele. E na verdade, Jesus ele não concordou com a maneira como Maria chegou, como que querendo determinar a agenda ministerial dele, querendo dizer o que ele tinha que fazer. Então Jesus, ele vai e faz um milagre. Ele vai e faz um milagre, mas isso não quer dizer que Maria pode interceder por nós no céu. Como eu disse para vocês, isso aqui ela estava viva. Qualquer pessoa que está viva pode fazer um pedido para alguém. Inclusive eu posso orar a Jesus por outro cristão. Mas no dia que eu morrer, que eu for para o paraíso, eu não tenho mais nada a ver com o que acontece nesse mundo. Eu não posso orar por alguém que está aqui, a Jesus. Porque a pessoa que está aqui, ela vai orar direto a Deus, em nome de Jesus. Então,
Outra coisa que eu quero dizer aqui, as pessoas pensam que a gente tem, quando fala contra o fato de Maria ser intercessora, as pessoas pensam que a gente tem raiva de Maria. Eu não tenho raiva de Maria. Pelo contrário, Maria foi uma irmã em Cristo, amada, que foi obediente, foi uma serva de Deus fiel, que é um exemplo para nós. A grande questão é que ela não pode ser colocada no papel que é de Jesus. Ela não pode ser colocada como mediadora, como intercessora. A grande questão é essa. Talvez você esteja pensando, mas irmão, a gente não coloca ela nesse papel não. Veja o que o Catecismo da Igreja Católica diz na página 274. Por isso a bem-aventurada Virgem Maria é invocada na Igreja sob os títulos de advogada, auxiliadora, protetora e medianeira. Isso é o Catecismo da Igreja Católica, que dá esses 4 títulos a ela: advogada, auxiliadora, protetora e medianeira. Eu vou mostrar aqui na palavra que nenhum desses títulos se atribui a Maria. Eu quero mostrar aqui especificamente a questão de advogada, de medianeira ou mediadora, intercessora. Esses títulos não são atribuídos a Maria na Bíblia. São atribuídos a ela pela tradição da Igreja, pela tradição da Igreja Católica. Eu não quero me deter nesse ponto aqui, depois eu vou gravar um outro vídeo mostrando que Pedro não foi o primeiro Papa e que os papas de hoje não têm autoridade apostólica de trazer um ensinamento que seja infalível e no mesmo patamar da Bíblia, que tem autoridade igual à da Bíblia. Ninguém hoje pode fazer isso. Eu vou gravar depois um outro vídeo para falar especificamente sobre isso, mas nós não temos que ir pelo que a tradição da igreja fala. Eu tenho que ir pelo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus é a referência. A Bíblia diz que toda escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a edificação, que leva as pessoas ao conhecimento da salvação. Deus deixou essa palavra, que foi escrita pelos apóstolos, que foram inspirados pelo Espírito Santo. E depois que eles escreveram a Bíblia, a inspiração cessou. Todo escrito que é feito depois, ele não é infalível. Ele tem que estar adequado com a Bíblia. Então nós temos que ir pelo que a Bíblia ensina. E eu quero mostrar para você agora quem é que a Bíblia mostra como sendo mediador. Quem é que a Bíblia mostra como sendo intercessor. Para a gente ver qual é a verdade revelada de Deus. Antes de mostrar esses textos, deixa eu só fazer uma observação. Às vezes as pessoas dizem assim: Maria não foi uma mulher comum. Maria era a mãe de Deus. A Bíblia diz que ela foi bendita entre as mulheres. Ela não era uma mulher como eu e você. Então ela tem poder sim de interceder por nós. Ela não tinha pecado. Querido, primeiro, Maria, ela tinha pecado sim. Porque ela não foi gerada pelo Espírito Santo como Jesus. Ela não foi gerada pelo Espírito Santo. Por que Jesus não tinha pecado? A Bíblia fala que Jesus não tinha pecado. Porque ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Então Jesus era perfeito, sem mácula. Ele era Deus e homem. Ele tinha natureza divina e tinha uma natureza humana. Você acha que isso pode ser atribuído a Maria? Em nenhum lugar da Bíblia é atribuído a Maria natureza divina. Em nenhum lugar. Se a gente for olhar pela Bíblia, você vai ver que a Bíblia diz que todas as pessoas pecaram e carecem da glória de Deus. Em Romanos 5,12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Maria se inclui nisso aqui. Maria é da descendência de Adão. Ela foi gerada por pessoas. Então ela foi pecadora também, querido. Ela também cometeu pecados. Ela também errou. Aí talvez você esteja pensando assim: me mostre na Bíblia onde é que Maria
cometeu um pecado. Existem na Bíblia situações onde Maria não agiu como uma pessoa perfeita, como é o caso de Cristo, que nunca errou, que nunca fez nada de errado, que nunca cometeu um deslize sequer. Eu já mostrei para você que em Caná da Galileia, ela se precipitou e ela quis determinar qual era o que Jesus deveria fazer. E Jesus até disse: mulher, o que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Jesus, com todo o amor, mostrou para ela que ela não podia determinar a hora dele, que ele tinha que fazer as coisas. Então aquilo ali foi uma falta de sabedoria dela, um erro, vamos dizer assim. Ela não soube se colocar devidamente na posição dela diante de Jesus. Ela acabou se precipitando, querendo que ele fizesse uma coisa na hora que ela queria. Vou mostrar para você outra coisa. Lá em Marcos, talvez você nunca atentou para isso, Marcos 3, 21, diz assim: quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os parentes de Jesus, quando ouviam o que acontecia, que a multidão estava afluindo para a casa onde ele estava, de modo que nem podiam comer, os parentes de Jesus, quando ouviram isso, eles disseram: ele está fora de si. E saíram para o prender, a palavra de Deus diz em Marcos 3, 21. Saíram para o prender, para o levar para casa, porque dizendo assim: ele está louco, ele está fora de si, a gente tem que prender ele aqui em casa. Os parentes de Jesus. Que parentes eram esses? O versículo 31, mais na frente, no mesmo texto, no mesmo contexto, responde. Ele diz lá que nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ou seja, quem eram os parentes de Jesus? Sua mãe e seus irmãos. Os irmãos aqui são os irmãos de sangue. A família de Jesus, que tinha falado antes, os seus parentes, que saíram para o prender. Maria estava incluída nisso. Então veja que ela não teve discernimento do que Deus estava fazendo através do filho dela. Através de Jesus, ela achou que ele estava fora de si. E junto com seus irmãos quis prender ele em casa. Então veja que ela cometeu um deslize aqui. Quando ele era criança também, ela e José esqueceram ele no templo. Você acha que uma pessoa perfeita, sem pecado, ia esquecer o próprio filho na cidade? E segundo o texto, se não me engano, depois de 3 dias, foi que eles perceberam que Jesus não estava lá entre eles. Perceberam que Jesus não estava lá entre eles, sentiram a falta de Jesus e voltaram para buscar. Não, diz assim o texto: terminados os dias da festa, Lucas capítulo 2, versículo 43. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia. Então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Caminharam um dia de viagem para poder perceber que Jesus não estava ali entre eles. Então foi um deslize que eles cometeram, de não ter tido cuidado de ver se o filho deles estava junto com eles para voltar para casa. Uma pessoa perfeita sem pecado nunca cometeria um deslize desse. Então, eu mostrei esses textos aqui só para mostrar para você que Maria era uma pessoa humana, que tinha falhas, que cometia erros também. E que ela é da descendência de Adão. Em nenhum lugar da Bíblia mostra que ela foi gerada pelo Espírito Santo, que ela é divina, que ela é superior às outras pessoas. Então, chega a tradição da Igreja Católica mostrando que Maria é alguém que subiu aos céus, que é a mãe de Deus, que é superior aos outros humanos, que ela é mais abençoada, que por isso ela está numa posição onde ela pode fazer intercessão por nós. Querido, se Maria tivesse essa posição, entenda isso em nome de Jesus, se Maria tivesse essa posição
além dos outros seres humanos normais, ela teria que ser classificada como uma deusa. Ela teria que ser divina. E eu acho que até você não acredita nisso, que ela é divina. A Bíblia não mostra ela como sendo divina. Só Jesus que era divino. Por isso que Jesus foi feito mediador entre Deus e os homens. Eu vou já mostrar isso para você. Porque só Jesus era Deus. Era homem e era Deus. Maria, ela não tinha uma natureza divina. Por isso ela não pode agir como intercessora, nem mediadora, nem ouvir nossas orações no céu. Olha só, para ouvir as orações de uma pessoa no céu, a pessoa tem que ser onipresente. Porque como é que você acha? Todos os cristãos no mundo, os cristãos católicos, que fazem orações a Maria, e aí você diz que ela consegue ouvir essas orações e fazer intercessão diante de Jesus ou diante de Deus. Seja como for. Para ela fazer isso, ela teria que ter uma qualidade de ser onipresente, de poder estar em todos os locais e ouvir as orações de todo mundo. Isso não é possível. Ela teria que ser uma deusa para ter essa qualidade. E isso seria uma blasfêmia colocar ela nessa posição. Isso seria tirar a glória de Deus. Quando você atribui a ela essa posição de intercessora, a glória de Deus está sendo tirada. Porque é uma posição que só Deus pode fazer. Então, outra coisa, ela teria que ser uma pessoa praticamente divina, como eu estava dizendo. E isso é uma qualidade que só Jesus tem. A Bíblia mostra que só Jesus tem essas qualidades de poder fazer isso. Então Maria, querido, era uma pessoa humana, comum, pecadora. Ela precisou de um Salvador. Tem um texto lá que ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria, ela faz parte da igreja, ela precisou de um Salvador também, ela precisou de um mediador, ela precisou de Jesus como mediador entre ela e Deus para ela poder ser salva também. Ela precisou da intercessão de Jesus diante de Deus por ela, para ela obter a salvação. Então ela está junto conosco como igreja e não junto com Deus como mediadora, como é o caso de Jesus. Então nós temos que compreender corretamente a palavra de Deus. Eu vou mostrar para você agora quem é que é o mediador segundo a Bíblia. Quem é que é o intercessor segundo a Bíblia. E você não vai ver um versículo na Bíblia que diga que a gente tem que fazer orações a Maria, ou que Maria intercede por nós, que Maria pode clamar por nós diante de Deus. Mas você vê vários textos na Bíblia que mostram que Jesus sim é o nosso intercessor e o nosso mediador, aquele a quem nós recorremos e por meio dele somos salvos. João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha só o que ele estava dizendo. Eu sou o caminho. Ou seja, para se chegar a Deus, tem que ser através de mim. Se não for através de mim, ninguém pode chegar a Deus. Isso está falando inclusive em oração. Fala na questão de salvação. Ninguém pode ser salvo se não for por meio dele. E ninguém pode ter comunhão com Deus, ou seja, falar com Deus, orar com Deus, suplicar a Deus, se não for por meio dele. Jesus é o caminho, ele é a ponte, ele é a ligação, ele é o mediador, ele é o intercessor, ele é o advogado, ele é aquele que nos leva a estar ligado com Deus novamente. Nenhuma outra pessoa pode fazer isso. Por quê? Porque ele disse: eu sou o caminho. Ele não disse que era um caminho, um mediador, um meio de se chegar a Deus. Não, ele é o único. Ele disse: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ou seja, não, de outra maneira você não consegue chegar a Deus. Ou seja, eu não posso orar a Deus em outro nome. Eu não posso clamar a Deus no nome de Maria, nem de Paulo, nem de Pedro, porque senão eu não chego a Deus. A minha oração não chega, eu não sou ouvido. Por quê? Porque Jesus é a ponte. E eu não preciso de Maria para ser intercessora entre eu e Jesus.
Porque eu não preciso de um mediador entre eu e o mediador. Ele é o mediador. Eu só preciso dele para poder chegar a Deus. Jesus mostra claramente em vários textos que nós devemos orar a Deus em nome dele. Pedir ao Pai em nome dele. E aí a gente vai receber. Eu não preciso de um mediador entre eu e Jesus. E não preciso, nem posso colocar um outro mediador entre eu e Deus. Jesus é o único, querido. É o único. Entenda o que a palavra de Deus aqui está dizendo. Não leia a Bíblia usando os óculos da tradição. Leia a Bíblia e veja o que ela revela como verdade. E você vai ver que ela vai contra a tradição da Igreja Católica. Aí você vai ter que fazer uma escolha. Em quem eu vou acreditar? Na tradição da Igreja, que diz que há outros intercessores, que Maria faz intercessão, ou eu vou acreditar em Jesus, na palavra dele, que diz que ele é o único caminho, que ele é o único intercessor, que ele é o único mediador. A Bíblia também diz em 1 Timóteo 2,5. Eu vou ler aqui para você. 1 Timóteo 2,5 diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então veja o que a palavra de Deus diz. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aí às vezes as pessoas argumentam, mas Maria faz mediação entre eu e Jesus. Não existe isso na Bíblia. Ninguém precisa de um mediador entre nós e Jesus. A gente se chega a Deus por meio dele. Pronto, é assim que a Bíblia ensina. E a Bíblia não diz que há outros mediadores, ele é o único mediador. Diz aqui claramente, há um só mediador, só há um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. Se a gente colocar um outro mediador, a gente vai estar indo contra essa palavra. Você acha que o Espírito Santo iria inspirar essa palavra aqui, dizendo que há um só mediador? E aí, séculos depois, ele ia falar com algum papa, dizendo, olha, estava errado, eu estava errado, não tem um mediador só não. Maria também pode ser mediadora, Pedro, Paulo também pode ser mediador. Isso seria uma contradição. Então a tradição não pode anular o que a palavra diz, a palavra tem a proeminência. A palavra diz que há um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. Só Ele faz essa ponte. Nós temos que compreender isso. Isso é a verdade da palavra. Se a gente olhar também em Hebreus... Não, deixa eu ver aqui primeiro Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, diz assim. Romanos 8:34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então Jesus é quem está à direita de Deus e que intercede por nós. Por que ele foi qualificado para essa posição? É o que o texto diz aqui. Porque foi ele quem morreu e quem ressuscitou e subiu ao céu e está sentado à direita de Deus. Então, isso não pode ser dito de Maria. A Bíblia mostra que apenas, eu li para você lá em João 13, João 3,13, que ninguém subiu ao céu, senão o Filho do Homem que está no céu. Ele foi o único que subiu ao céu, está sentado à direita de Deus e intercede por nós. E por que ele está qualificado para isso? Porque ele morreu e ressuscitou por nós. Deus foi quem o estabeleceu como mediador. Deus o estabeleceu como intercessor. E por que ele está capacitado para isso? Porque ele é Deus e ele é homem. Foi gerado pelo Espírito Santo. Ele era o Cordeiro de Deus, ele é o Cordeiro de Deus perfeito, puro, santo, sem mácula. O nosso sumo sacerdote que morreu por nós, que deu a sua vida por nós, que pagou o preço pelos pecados na cruz,
por causa dele ter feito tudo isso, é que ele tem autoridade de ser o mediador e o intercessor. Maria não fez isso por nós. Pedro e Paulo não fizeram. Por isso eles não têm autoridade de se colocar como mediador e intercessor diante de Deus. Veja também Hebreus 7:25, que esclarece essa questão um pouco mais. Hebreus 7:25. Falando de Jesus, no versículo 24, diz assim: Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então Jesus é aquele que vive sempre para interceder por nós. Não há outro. Quando a Bíblia usa o artigo "ó", como quando diz lá, eu sou o caminho, é porque é o único, não existe outro caminho. E diz aqui, vivendo sempre para interceder por eles. Então Jesus foi estabelecido, como diz aqui, como um sacerdócio, tem o sacerdócio imutável. Ele é o nosso sumo sacerdote. O sumo sacerdote no Antigo Testamento fazia intercessão entre as pessoas e Deus, fazia mediação ali no culto, oferecendo os sacrifícios. Hoje não existe mais sacerdotes nesse sentido, porque Jesus é o sumo sacerdote que fez o sacrifício por nós e intercede por nós diante de Deus, intercede pelas nossas causas. Hebreus também, no versículo 9, deixa eu ler para você, Hebreus 9, 24, diz assim: Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então Jesus comparece por nós diante de Deus no céu, porque ele foi quem entrou no santuário, não feito por mãos, mas no santuário verdadeiro, no céu. Ele entrou por nós ali e comparece por nós diante de Deus, ou seja, ele é o nosso intercessor. A Bíblia diz também em Hebreus 9, no versículo 15, diz assim: Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa de eterna herança aqueles que têm sido chamados. Então ele é o mediador da nova aliança. E como mediador ele interviu com a sua morte. Maria não fez isso por nós. Como é que ela pode ser mediadora? O mediador ele teve que intervir com a sua morte para ser o mediador da nova aliança. Hebreus 10, 19 diz assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, falando do céu, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, que é Jesus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Então Jesus é aquele que abriu o caminho, ele abriu um novo e vivo caminho para nós entrarmos no céu, na presença de Deus, pela sua carne. E ele é o sacerdote. Tudo isso mostra que é através de Jesus que a gente se chega a Deus. Então só ele pode interceder por nós diante de Deus. Uma outra pessoa aqui não está qualificada para isso. Para exercer essa posição, Maria teria que ser divina, teria que ser perfeita, teria que ter morrido pelos nossos pecados, teria que ter subido ao céu num corpo glorificado e teria que ter qualidades divinas para poder ser intercessora e mediadora. Ela teria que ter derramado o seu sangue na cruz, ter sido sacerdotisa ali entre nós e Deus, fazendo mediação, para poder agora
ser nossa advogada. A Bíblia diz quem é o nosso advogado. Veja que 1 João 2,2, Maria nunca é colocada como nossa advogada, mas veja o que fala de Jesus. Filhinhos meus, 1 João 2,1, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então Jesus Cristo, o justo, é o nosso advogado junto ao Pai. Veja que a palavra de Deus mostra Jesus como mediador, como intercessor, como advogado, mas em nenhum versículo da palavra de Deus mostra Maria como tendo essa função. Embora o catecismo da Igreja Católica diga, como eu vou ler para você de novo aqui, por isso a bem-aventurada Virgem Maria é invocada na Igreja sob os títulos de advogada, auxiliadora, protetora e medianeira. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina, pelo contrário, que Jesus é o único que faz isso. Se a tradição da igreja vier querer colocar isso como verdade, ela vai estar anulando a outra verdade que já foi revelada, de que Jesus é o único mediador. Então, pela tradição, o homem não pode anular a palavra de Deus. Jesus até criticou os fariseus, dizendo que pela tradição deles, eles estavam anulando as Escrituras. Olha, no Catecismo da Igreja Católica, na página 687, também diz assim: pedindo a Maria que reze por nós, reconhecemo-nos como pobres pecadores e nos dirigimos à Mãe de Misericórdia, a toda santa. Entregamo-nos a ela agora, que hoje, no hoje de nossas vidas, que na hora da nossa passagem ela nos acolha como nossa mãe, para nos conduzir a seu Filho Jesus no paraíso. Maria, ela nem no local da Bíblia diz que nós devemos fazer oração a Maria. Em nenhum local da Bíblia. Em toda a Bíblia diz que nós devemos fazer oração a Deus. E em nome de Jesus Cristo, porque Ele é o mediador. No nome dele é que nós nos chegamos a Deus. Então, querido, com que você vai ficar? Com a revelação da Bíblia ou com aquilo que te ensinaram que vai contra a Bíblia? Você tem que fazer essa escolha. Eu sei que muitos católicos são sinceros, eles creem que estão seguindo a verdade, creem que estão agradando a Deus. Você crê nisso. Eu até acredito que você é sincero. Mas medite no que a palavra de Deus diz e veja se isso aqui está de acordo com a palavra. Não está de acordo com a palavra, querido. Às vezes as pessoas querem colocar um papel para Maria que ela não tem. Querem dar a ela um papel que ela não tem. De dizer que ela é a nossa mãe. Aí se baseiam no texto lá, quando Jesus estava sendo crucificado, que Jesus disse para João, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Ali Jesus estava falando para João cuidar de Maria e para Maria cuidar de João, porque Jesus estava partindo e eles precisariam um do outro. Aquilo ali não dá base para a gente acreditar que Maria é a mãe de todos nós e que por isso nós devemos fazer orações a ela. Ela não é a mãe da humanidade, ela foi a mãe de Jesus Cristo, encarnado como um homem. Mas ela não tem a posição que as pessoas estão dando a ela, querido. Não tem. Então, com todo amor, eu peço a você, medite na palavra de Deus, medite nisso que eu disse e olhe se é verdade ou não. Às vezes as pessoas nos acusam dizendo também, vocês têm mania de interpretar a Bíblia literalmente, não veem um contexto, muitas coisas estão falando de maneira figurada. Eu quero perguntar para você, todos esses textos que eu li, como é que você vai interpretar esse texto de uma maneira figurada? Quando a Bíblia diz que, lá em 1 Timóteo 2,5, por exemplo, que diz que há um só mediador entre Deus e os homens. Como é que você vai ver uma linguagem simbólica naquilo ali? Aquilo ali é literal. Literal. A interpretação da Bíblia, quando nós vamos interpretar a Bíblia, o que prevalece primeiro é o que o texto está dizendo literalmente. A não ser que dê indícios na própria Bíblia de que aquela linguagem é simbólica. Quando Jesus, por exemplo, diz que eu sou a porta. É claro que Jesus não é uma porta de verdade.
Aquilo ali é simbólico. Mas quando o texto dá condições, a interpretação preferível é a literal. Se a Bíblia está dizendo que há um só mediador, eu vou interpretar dizendo, não, isso aqui é uma figura de linguagem. Na verdade, há muitos outros mediadores. Não tem espaço ali para eu colocar essa doutrina. Se diz que é um só, que ele é o único caminho, que ele é o que intercede por nós, é porque ele é o único. Então, querido, medite nessas coisas. Em nome de Jesus. Reflita. Reflita no que as pessoas têm ensinado para você. Não seja alguém que crê no que as pessoas dizem para você só porque é alguém que supostamente tem autoridade, porque é um padre que está falando, porque são seus pais que estão falando, porque você sempre foi ensinado assim, porque você crê que essa igreja já vem de muitos séculos, e aí você acha que por isso tudo que ela diz é verdade. Veja o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus é a referência. Você não é pelo fato de alguém ser líder religioso que significa que tudo que ele fala é verdade, não. Não é porque uma coisa é ensinada há muitos séculos que significa que isso é verdade, não. Não é porque você aprendeu isso desde criança que significa que é verdade, não. Querido, tenha um senso crítico. Analise as coisas por você mesmo. Se pergunte o porquê. Será que é assim mesmo? E estude a palavra. Veja na palavra. Procure a verdade na palavra de Deus. E a palavra de Deus com certeza vai iluminar o teu coração. Com certeza ela vai te dar sabedoria. Ela vai te mostrar a verdade. Medite nesses textos que eu li para você, nessas coisas que eu te falei, que eu tenho certeza que você vai compreender que tudo isso é verdade. Que Jesus é o único mediador e intercessor por nós, diante de Deus. E que Maria, embora tenha sido uma mulher abençoada, uma serva de Deus, fiel, ela não foi colocada por Deus como mediadora, como intercessora, como mãe das pessoas, como uma mulher santa, sem pecado. Nada disso é atribuído para Maria na Bíblia. De dizer que ela subiu ao céu, de que ela é a Nossa Senhora. Como é que alguém pode dizer que Maria é a Nossa Senhora? Se a palavra de Deus diz que só há um Senhor, que é Jesus. Como é que Maria poderia ser a Nossa Senhora? Se ela fosse a Nossa Senhora, isso estaria dando a ela uma qualidade divina. Ser Senhor de alguém é uma qualidade divina, que só Deus tem. Só Deus é Senhor. E Jesus é Senhor porque Ele é Deus. E a Bíblia diz que há um só Deus e um só Senhor, que é Jesus Cristo. Maria não pode ser colocada como senhora. Ela não é a Nossa Senhora. Ela é a nossa irmã em Cristo, querido. Ela não é superior a nós. Ela também precisou de um Salvador. Ela não é a rainha dos céus. A Bíblia diz que Jesus é que é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ele é o único Rei. Ele é o Senhor, o Deus verdadeiro. Deus Pai, Filho e Espírito Santo é quem reina. É quem é Senhor. Deus é quem é Senhor e quem reina. Se você for olhar em toda a Bíblia, nos escritos dos apóstolos, no Novo Testamento, nos Evangelhos, Maria nunca foi colocada nessas posições. Você acha que se ela tivesse essa posição diante de Deus, Paulo, Pedro, João, Tiago, quando escreveram suas cartas, não teriam admoestado a igreja para buscar a intercessão de Maria, para buscar a mediação dela? Se ela tivesse essa posição de tanta autoridade como a Igreja Católica diz que ela tem, você acha que Paulo, nas suas cartas, Pedro, não teriam dito para a igreja buscar ela em oração, buscar a sua intercessão, fazer súplicas para ela? Por que que isso não tem na Bíblia em lugar nenhum? Só tem dizendo para a gente buscar a Deus em nome de Jesus, se revestir de Jesus, se encher da presença dEle, ter Ele como Senhor na nossa vida, buscá-lo. Por quê? Porque Jesus aqui é Deus, Jesus aqui é o nosso mediador, Jesus aqui é o nosso Senhor. Querido, abra os seus olhos. Essas doutrinas de colocar Maria como mediadora, intercessora, rainha dos céus, senhora, isso é uma maneira de tirar a glória de Deus, é uma maneira de tirar a glória de Cristo.
de fazer as pessoas tirarem os olhos de Deus e colocarem numa pessoa humana, e assim caírem no pecado de idolatria e perderem a sua salvação, porque a Bíblia diz que os idólatras não entrarão no reino de Deus. Se alguém estiver idolatrando uma pessoa que não é Deus, atribuindo, porque a idolatria é você atribuir a uma pessoa qualidades divinas e atribuir a essa pessoa funções que só Deus tem. Você está colocando aquela pessoa no lugar de Deus. Isso é idolatria. Então, todo aquele que é idólatra não vai ser salvo. A palavra de Deus combate a idolatria fortemente. Então, querido, se volte para Deus unicamente, para Jesus como seu mediador, e creia na verdade revelada da palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, te dê iluminação e entendimento das verdades dele. Em nome de Jesus. Amém.